Muito bem. Boa noite a todos, tá? Só me informa, eu acho que a gente ficou no teorema 24, é isso? Teorema 24. É, eu vou lançar uma enquete lá, mas antes de começar a aula, eu gostaria de saber o que vocês acham de, nessa terceira unidade, eu dar uma parte da unidade e a outra parte vocês seriam uma espécie de seminário. Vocês poderiam falar ao vivo, no caso, no horário da aula. Seria uma opção. Outra opção supondo que esse trabalho é em grupo, então cada um divide o que vai falar, digamos assim. E quem não quer falar ao vivo, gravaria um vídeo, né? Porque às vezes também tem alguns alunos que não têm condições de falar ao vivo, digamos assim. Gravaria um vídeo e esse vídeo ia ser exibido no horário da aula. O que vocês acham disso? Deu para entender a ideia do que eu falei? Complicado? O que eu posso fazer é o seguinte, sim, sim, entendi. É porque o grupo é assim, né? Como é que funciona a parte científica? Sim, eu sei como é. Eu vou fazer a enquete, mas aqui eu só comecei a fazer essa introdução dessa conversa só para ver, porque se tivesse pelo menos, se vocês tivessem todos discordado assim de cara, né? Aí, então, é isso que eu estou falando, né? Eu coloquei, fiz essa pergunta antecipadamente, porque aí eu teria que pensar numa maneira de incluir todo mundo, os que têm condição e os que não têm condição. No caso, os que não têm condição, como o seu caso, né, você está relatando aí, teve de outra pessoa também, eu poderia passar questões, né, não no nível muito aprofundado, mas baseado nos seminários. Né, seria uma segunda alternativa. Ou também, se a pessoa tem condições, mas não quer fazer, seria essa segunda opção, entendeu? Então, a gente assistiria, né? Estaria gravado aí na aula, né? Porque ficaria registrado. Aí eu assistiria essas aulas, né? No caso, depois de separar todo o conteúdo e montaria as questões dentro do que foi dito, tá? Nada fora do que foi dito nos seminários. Aí eu montaria um questionário para quem não quisesse fazer, ou quem não quisesse participar. Mas a ideia, né, se a maioria aderir, tá? Também não acho interessante, por exemplo, a turma tem 70 inscritos. Aí dos 70, 10 faz seminário e o resto vai fazer a prova baseado nos seminários, também fica desconforme. Né? Mas eu vou colocar a enquete lá. Tá? Aí vamos ver qual vai ser o resultado dela. Muito bem. Então,
voltando aqui ao nosso conteúdo, à nossa discussão, tá? Deixa eu só abrir aqui. Sei que tem. Ah, não, tem um aqui que está em branco, esse também. Dá ruim? Como assim? Vamos ver, né? Assim, então, o teorema. No caso, suponha que a maioria decida, né? E como é que fica. Como ficaria a divisão, tá? Então, sempre tem a parte teórica, aí teria uma programação associada à teoria e exemplos, que no caso eu sei que a programação já é exemplo, né? Mas tipo, um explica os passos da demonstração, né? E mostra como foi gerado, e outros mostraria exemplos fora o programa, sei lá, ó, se a gente fosse fazer na mão, a conta seria essa, sei lá, mesmo que coloque só os resultados. Basta observar, né? Então, são essas informações, tá? Assim, no caso, o procedimento seria esse. Mas vamos ver, né? Primeiro vamos à enquete, ver como funciona. Aí, aí a gente vê como fica. Tá? Tá, então vamos pegar as informações aqui do Teorema 24, tá? Então o Teorema 24 diz assim, eu tenho os inteiros A, P e MI para todo I variando de 1 a K. Tá? Então, na verdade, eu tenho vários elementos, né? Eu tenho K mais dois elementos, né? E ele está dizendo o seguinte, que o A, na verdade, é uma condição, se A é congruo a B, módulo MI para todo I, então significa que A é congruo a B, módulo MMC de todos os MIs. Tá? Então vamos aqui à discussão desse teorema. Então tenho A, B e MI, tá? Para ir variando de 1 até K. Então, isso aqui é dado, né? Aí a implicação agora, né, vai ser a seguinte, né? Se A é congruo a B, módulo MI, para todo I, né? Para todo I, então A é congruo a B, módulo MMC do M1 até o MK. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir essa informação, tá? Se A é congruo a B, módulo MI. O que isso aqui significa? Quem sabe dizer isso? Muito bem. Então, vamos só ver de onde a gente tira essa informação que o Márcio colocou aí.
No caso é a definição 5, tá? Então, se A é congruo a B módulo M, é porque isso aqui acontece e vice-versa, né? Ok, então vamos escrever isso. Então, a definição 5 me diz que isso é a mesma coisa disso aqui, né? Significa que o MI divide A menos B. Primeira informação. Agora eu vou escrever, sim, aqui só faltou dizer uma coisa. E é fator do I. Agora faltou dizer outra coisa, né? Peraí. Não, não faltou dizer nada. Agora a gente vai supor, suponha que MI é a mesma coisa de P1 elevado a MI, né, o produto de todos os termos dessa forma até esse. No caso PK, né, que é de 1 até K, M é, MKI. Todo mundo entendeu como eu fiz a suposição, né? Eu fatorei meus MIs. Né? Todo mundo entendeu isso, né? Aí o que a gente pode dizer a partir de agora, tá? Se meu MI divide a menos B, assim, esse número aqui, P1 elevado a MI vezes, né, multiplicado por todo mundo aí, né, até o PK MKI divide A menos B para todo I. Todo mundo visualizou o que eu escrevi? Até o momento? Ok. Aí eu posso dizer no próximo passo que, em particular, esse número P1 elevado ao máximo do M, é, 1I, não, 1I não, M1 até M1, sei lá, aí PK, né, vai ser, se eu colocar aqui o máximo entre
MK1 até o MKE. Pergunta, essa última coisa que eu escrevi é verdade? Todo mundo entendeu o que eu escrevi por último? Repito sim. Primeiro, eu disse que aqui eu peguei a premissa do meu teorema, tá? Então significa que se A é congruente a B, módulo MI significa que meu MI divide A menos B, né? Isso aqui é o que a definição 5 diz, para todo I. Aí eu só fiz reescrever meu MI como uma fatoração de primos. Tá? Então, sei lá, quem é meu M1 vai ser meu P1, M1I até PK, MKI. No caso, aqui no lugar de vai ser 1. Né? Meu M1 vai ser M11 até o MK1, né? PK. Aí o meu M2 né, vai ser o P1, M12 até o MK2. E assim vai. Então eu só mudei a escrita. Se meu MI são números dessa forma, e eu estou dizendo que meu MI divide A menos B, então esse número divide A menos B para todo I. Aí eu coloquei, em particular, esse número, no caso eu estou perguntando se esse número divide A menos B. É porque é o seguinte, eu tenho que fazer uma diferenciação aqui, que a diferenciação é essa. Quem é M1? M1. M1 vai ser P1. No caso, são todos os M's vão ter os mesmos fatores. A diferença vai ser os expoentes. Então, por exemplo, aqui em cima vai ser M1 vezes P2 M12 até PK, que vai ser o meu M K. Não, mito, aqui não é assim não, aqui é 2,1 e aqui é K1. Aí, por exemplo, meu M2 vai ser P1 também, são os mesmos fatores, só muda os expoentes. Inclusive pode ser até zero aqui. Então, no caso aqui, vai ser o M2, o M21, tá? Que não necessariamente é esse, vezes P2, que é o M22, e isso aqui vai até o, sei lá, o PK, que é o M. Não. Peraí. É isso, né? Deixa eu apagar isso aqui, não é assim não. Isso aqui esse é 2. E esse aqui é o K2. Pronto. Então significa que com essa nomenclatura aqui, os meus expoentes nunca se repetem, tá? Podem ser que sejam iguais, mas a nomenclatura aqui sempre vão ser diferentes. Tá. Não sei se os demais tem algo que os demais também não entenderam. Mas a pergunta é, a última coisa que eu escrevi, todo mundo visualiza?
Tem alguém que não visualiza isso? O máximo é porque é o seguinte, todos os números com esse formato dividem o A e B. Aí eu escrevi assim, ó, em particular, se eu pegar o primeiro fator e pegar o maior expoente de todos, né, significa que, se eu fizer isso para todos os fatores, pegar os maiores expoentes, significa que ainda vai dividir A menos B. Por quê? Porque meu MI, que tem esse formato, todos eles dividem A menos B. Tá, deixa eu... O difícil é montar o exemplo com isso, né? Mas vamos montar aqui. Vamos montar aqui um exemplo. Um exemplo referente ao teorema 24. Bom, eu quero alguns números, então vamos pegar aqui meus M's como sendo M1, 2, 3 e 5. Vou pegar só três fatores primos simples. Então aqui eu vou botar 2, 4 e, sei lá, 7. Meu segundo aqui vai ser 3, aqui vai ser 2, aqui vai ser, sei lá, 2. E meu M3 aqui vai ser 1, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. Pronto, peguei esses três números aí, tá? Então, suponho o seguinte, que todos os meus MIs dividem A menos B. Então, o que eu estou dizendo? Que esse primeiro número aqui, 2 ao quadrado, vezes 3 a 4, vezes 5 a sétima, eles dividem A menos B. Esse meu outro número, que é 2 a terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, também vai dividir o A menos B. E 2 vezes 3 a terceira, vezes 5 a quarta, também divide o A menos B. Né? Todos eles dividem o A menos B. Aí, o que eu estou dizendo é, se esses três números dividem A menos B, e se eu montar esse daqui, né? No caso 2 elevado ao maior, no caso 3, né? O maior dos expoentes aqui. 3 elevado ao maior, no caso 4. E 5 elevado ao maior, no caso 7. A pergunta, isso aqui vai dividir A menos B? Vai. Por quê? Porque todos os fatores dividem A menos B. Em particular, se eu montar os primos elevados aos maiores, ele também vai dividir. Todo mundo visualiza isso? Agora sim? Muito bem. Então, voltando aqui. Então, o que foi dito foi isso, né? Todos os MIs dividem A menos B. Eu fiz a suposição que o meu MI tem essa estrutura, né? Que é uma estrutura semelhante a isso. Então, se todos eles dividem A menos B, então, em particular, se eu montar a estrutura com os maiores valores aqui nos expoentes, ele também vai dividir o A menos B. Tá? Ok, então, deixa eu apagar aqui isso aqui, né, que era só questão de estrutura. Então, na verdade, já dá para concluir. Né?
Portanto, isso aqui é o MMC, né? Todos os fatores elevados ao máximo, isso é o MMC. Portanto, o MMC de M1 até o MK divide A menos B, e pela definição 5, isso aqui significa que A é côngruo a B, módulo MMC do M1 até MK. Agora todo mundo visualizou a demonstração? Muito bem. Se o seminário funcionar, né? No caso, eu não colocaria teoremas, mas, sei lá, se alguém, um grupo fosse explicar isso, um teria que fazer a demonstração, um teria que dar o exemplo, na verdade todos têm que dar o exemplo, mas um teria que explicar o exemplo, e o outro teria que explicar o algoritmo, se fosse fazer o algoritmo, na verdade. Essa seria a intenção. Mas é isso. Ok, então aqui já foi. Então provamos o teorema 24. Agora vamos. Aí a gente encerra, tá? Essa parte de resíduos e congruência. E vamos iniciar agora a parte de congruência linear, tá? Então, congruência linear tem correlação com congruência, mas é linear porque agora é a congruência em cima de uma variável, tá? Então, não é mais em cima de um simples número. Então, primeiro a gente vai considerar x como sendo uma variável. Assim, é dito congruência linear, a expressão tem o seguinte formato, tá? Então, é assim que a gente chama de congruência linear, essa expressão assim. Aí tem o teorema 5. Sejam A e B inteiros positivos e o MDC de A e B é D, né? Então ele considerou dois inteiros e considerou que D é seu MDC. Se D não divide C, então essa equação aqui não possui solução inteira. Tá? Essa equação, né, essas equações lineares de primeiro grau, dentro do contexto da teoria dos números, se chama equações diofantinas. Tá? O nosso interesse é achar soluções inteiras para esse tipo de equação. Então ele está dizendo, né, que se o D não divide esse C, né, então ele pegou aqui A e B inteiros, né, montou essa equação aqui, ó, os coeficientes respectivamente do x e do y é o A e o B com D sendo seu MDC. Se meu D não dividir esse C, então essa equação não possui solução. Tá? Se o D divide o C, né, se o maior divisor comum de A e B divide C, então essa equação vai ter infinitas soluções, e se essa daqui é uma solução particular, eu posso escrever minha solução geral, tá? No caso, esse vai ser meu x, né? Uma solução geral, e esse vai ser meu y, uma solução geral. Muito bem, então vamos passar um exemplo disso, tá? Antes de falar propriamente dito do teorema. Então vamos montar aqui
Então vamos pegar essa equação, por exemplo, 2x mais 3y igual a 6, por exemplo. Aí a gente quer todas as soluções inteiras disso aqui. Então, muito bem. Aqui que o teorema diz, tá? Eu tenho aí o máximo divisor comum de 2 e 3, que no caso é 1, e ele diz, né, o teorema diz, se esse MDC aqui não divide 6, né, supostamente, implica que essa minha equação não tem soluções inteiras. Não tem solução. Está aqui mesmo. Soluções inteiras. E se 1 divide 6, a minha equação tem infinitas soluções. E tem uma solução particular, né? Que é no formato, sei lá, x, vou pegar aqui uma solução particular. Então, se eu fizer x0 igual a 3 e y0 igual a 0, né? Isso aqui é a solução. Então, meu x vai ser 3 mais, vamos ver lá, a equação é, no caso, b sobre t, né? Vezes k. No caso, deixa eu só nomear aqui, esse primeiro cara é A, esse aqui é B, esse é C e esse é D. Então ele está dizendo que B sobre D, ou seja, 3 sobre 1, vezes K, isso aqui é solução geral, y igual a 0 menos A, que é 2, sobre o MDC, que é 1, vezes K, a solução geral. É isso que o teorema diz. Todo mundo visualizou o que o teorema está falando, né? Alguém ficou com dúvida no que o teorema está falando? Está suave? Ok. Então, vamos para a ideia do teorema. Deixa eu só ver que teorema é aquele. É o 25. Teorema 25. Eu tenho A e B inteiros, tal que o MDC de A e B é um certo D. Aí, isso implica duas coisas, né? Se, deixa eu ver se ele dá a equação antes. Não, ele dá aqui, né? Se o D não divide C, então a equação AX mais BY igual a C
não tem solução. E se o D divide C, então a nossa equação AX mais BY igual a C tem infinitas soluções e as soluções têm cara, tá? E as soluções são da forma x igual a x0 mais b sobre d vezes k e y igual a y0 mais total menos qual menos a sobre d vezes k. K inteiro e x0, y0, solução particular. Muito bem. Eu sei que essas coisas que a gente fala tem correlação de muitas coisas que a gente já falou anteriormente, tá? Por exemplo, essa equação de reta aqui, se a gente olhar no contexto de VGA, essa solução aqui, ela é uma das expressões possíveis para você representar esses pontos, tá? No caso, o que eu estou falando, né, é aquela velha história que a gente usa para isolar os termos aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente isolar aqui, né, pode ser que isso aqui é uma das possibilidades de nos dar uma equação de reta, de forma paramétrica. Tá? Então, por exemplo, isolando aqui, a gente vai ter que 3y vai ser igual a 6 menos 2x, y vai ser 6 sobre 3 dá 2, né? Menos 2 terços, vezes x. Então, aqui eu já tenho, para eu ter uma reta, né? A gente viu, quem viu o VGA, né? Para eu ter uma reta, eu preciso de um ponto e preciso do vetor direção. Então, vou definir aqui dois pontos, tá? Um dos pontos vai ser quando o x, por exemplo, for 3. Aí meu y vai dar 0. E o outro ponto é quando o x for 0. Aí isso implica que o y vai ser 2. Ok, então aqui eu acabei de gerar dois vetores, né? Um vetor é o 3 e 0 e o outro vetor é 0 e 2. Aí se eu quiser gerar o vetor, basta subtrair, né? A gente também viu isso em VGA, né? Dado dois pontos, aqui o ponto A e aqui o ponto B. Se eu fizer B menos A ou A menos B, tanto faz, né? Eu vou ter a direção. E eu escolho qualquer um deles para ser meu ponto, tá? Então eu vou escolher esse aqui para ser meu ponto P. E subtraindo aqui, né? No caso, fazendo A menos B. Isso aqui vai dar 3 menos 2, né? Aí, no caso, quem é a nossa reta, né? A nossa reta, dependendo do parâmetro T, vai ter o ponto P, que é 3 e 0, e vai ter a direção 3 e menos 2 vezes T. Então, se a gente observar, a mesma coisa, né? Olhando coordenada por coordenada, né? Quem vai ser o X, dependendo de T, né? Vai ser só as primeiras coordenadas, então vai ser
3 mais 3t, e a outra vai ser y de t igual a 0 menos 2t, tá? Que é justamente isso daqui. Tá? Então, os contextos aí coincidem. Qual é a única diferença? A única diferença é que quando a gente está em VGA, está no contexto de VGA, a gente não está preocupado com solução inteira. Tá? Todo esse contexto que a gente está usando aqui é em cima dos inteiros, então essa é a diferença. Tá? Muito bem. Então, vamos aqui para essa demonstração, né, usando as ferramentas que a gente está usando aqui em teoria dos números. Então, primeira coisa, ele diz que o MDC de A e B é D. Então, vamos escrever isso, tá? Tá aqui demonstração. Então, o MDC de A e B é D. Pergunta o que isso significa, tá? Quem sabe dizer isso? Qual é o significado que a gente viu nesse contexto desse MDC? Muito bem. O Márcio aí foi bem rápido no gatilho. Acho que o Tauan desistiu depois que o Márcio digitou, né? Então, vamos colocar aqui o que o Márcio digitou. Significa que existe aí M0 e M0 inteiros, tá? Tal que é meu A vezes M0 mais B vezes M0 é igual a B. Tá. Tranquilo nessa primeira parte. Aí agora, o que a gente vai fazer, tá? Isso aqui a gente pode simplesmente dizer, né? Sabe-se que, né? O MDC de A e B é D, né? Isso significa, ou se somente se, né? Existe dois inteiros, tal que isso acontece. Aí, agora, vamos multiplicar, tá? Multiplique a nossa equação, tá? Multiplique a equação por K. Aí como é que essa equação vai ficar, né? Então isso aqui implica, quando a gente multiplicar, que a nossa equação aqui vai ficar A vezes K vezes M0, mais B vezes K vezes M0, igual a K vezes D. Aí, o que foi que a gente fez em relação às informações do teorema, tá? A gente só mexeu com o MDC e só abriu o MDC, tá? Perceba que a gente abriu para deixar uma coisa parecida com isso. Se a gente olhar lá, está parecido já. Então, pergunta, se D não divide C, o que isso significa? Isso é o que o teorema diz, tá? Mas olhando só para... tem essa escrita, tá? Mas
voltando aqui para o texto, né, vamos só relembrar o que a gente viu, né, anteriormente. Então, olhando lá para o início do texto, a gente viu os casos que dividem. Depois a gente viu os casos que não dá certo a divisão, né, que no caso é isso aqui, ó. Que é isso aqui, tá? O algoritmo da divisão, ele funciona quando um número não divide outro. O resto é zero se B dividir A, né? No caso é a escrita anterior. Tá? Quando é que B divide A? Quando eu encontro um Q, tá ok, B vezes Q dá A. Tá? Se não dá para dividir, é porque vai aparecer um resto. Não é assim? Ok. Então aqui, se D não divide, o que a gente pode dizer, tá? Que existe Q e R, tá ok, meu C vai ser igual a D vezes Q mais R. Todo mundo lembra disso, né? Ok. Aí agora eu vou colocar essa condição. Se K for igual a D, tá? Vou colocar essas duas condições aqui. Ou então eu posso dizer que esse aqui é K, né? Então deixa eu melhor dizer aqui. Eu já usei K aqui, a referência para isso. Então aqui eu vou trocar. Ao invés de ser Q, eu vou colocar K. E aqui vai ser K. Então, como D não divide C, e isso aqui acontece por causa do fato de eu não conseguir dividir, então significa assim, significa que A vezes K vezes M0 mais B vezes K vezes M0 vai ser igual a K vezes D, que é diferente de K vezes D mais R. Todo mundo concorda com isso que eu escrevi? Todo mundo concorda, né? E no caso, se desse K vezes D, ele seria C, né? No caso, isso aqui significa esse é C. Ou seja, KD é diferente do C. Ó. KD é diferente do C. Ou seja, a combinação de A e B com quaisquer inteiros nunca vai dar C. Mas a nossa equação. Agora tem que ir lá para baixo. A nossa equação tem que dar quem? Tem que dar C. E o que foi que deu aqui? Ó? Diferente de C. Aí, conclusão, né? Logo, A vezes X mais B vezes Y igual a C. Não tem solução inteira. Porque quem é meu C? Né? É K vezes D mais um R. Aqui na nossa equação é quem? É só K vezes D. Aqui está faltando o R. Então é porque é diferente. Isso aqui é C. Isso aqui tudo é C.
Porque C é K vezes D vezes R. Porque D não divide C. Então, existe um K e um R, tal que o meu C vai ser D vezes K mais R, pelo algoritmo da divisão. Então, o que eu quero dizer? Não importa a combinação, esse tipo de equação aqui, eu nunca vou chegar em C. Então, essa equação não tem solução inteira. Eu vou ter que usar outro tipo de número aqui, no caso racional ou real, não sei. Mas ele não tem solução inteira. Tá? Isso é o que diz o início do teorema. Se D não divide C, então essa equação não possui solução inteira. Tá? Então essa é a prova da primeira parte. Tawane entendeu, e os demais entenderam também? Muito bem. Aí só para a gente sentir o drama, se isso de fato é uma informação verdadeira, vamos pegar aqui mesmo. Tá? Vou pegar aqui uma equação que a combinação não chega no, no resultado final, vamos dizer, no coeficiente do termo independente, na verdade. Então vamos pegar aqui, sei lá, a primeira equação que eu peguei, se eu combinar 3 com 2 eu chego em 6, né? Mas vamos aqui, vamos pegar 2 e vou pegar 2 e 3 mesmo, tá? Isso aqui, combinando esses dois, tem como eu chegar em 7? Ah, não, peraí. É porque o MDC aqui o MDC aqui divide esse cara, né? Se eu fizer o MDC de 2 e 3 dá 1 e 1 divide 7. Então isso aqui tem solução, tá? Aqui a gente só está discutindo para os inteiros. Então essa daqui tem solução, né? Se eu colocar aqui 4 e colocar aqui 1, eu chego em 7. Mas agora se eu colocar, ao invés de 2 e 3, eu vou colocar 3 e 6, por exemplo. Se eu colocar 3 e 6, aqui o MDC de 3 e 6 vai dar 3, né? Vai dar 3. Aí, o que a gente sabe? Que o 3 não divide 7. Então, isso aqui não tem solução inteira. É isso que o teorema está falando. Então, a gente pode, sei lá, tentar o que quiser aqui, mas nunca vai chegar em 7. Se eu usar só inteiros aqui, eu não vou conseguir chegar nisso. Tranquilo, né? O exemplo dá para visualizar isso, né? Muito bem. Aí vamos continuar aqui. Sim, está aqui. Agora vamos para o segundo caso, tá? A gente pegou o primeiro caso aqui, que é o D não sendo capaz de dividir o C. Agora eu vou pegar um D que divide C. Ou, escrevi a mesma coisa. Vou pegar um D que divide C. Ok, aí você estaria contrariando o teorema, tá? Então, vamos ver aqui. Todo mundo entendeu, né? O que o Isaac está propondo aí. Ele está propondo a gente fazer o seguinte: a gente pegar dois valores de x e y, tais que o MDC vezes 2 dá 7.
Então, como isso aqui são inteiros, né? Então significa que deixa eu ver aqui. Vamos supor aqui que o x é 7k. Vamos supor que o x é 7k. Aí eu vou jogar aqui e ver se meu y também é múltiplo de 7. Se for, aí, no caso, o Isaac vai conseguir contrariar esse teorema, tá? E ele, com isso, vai revolucionar a teoria dos números. Não, mas é isso mesmo. Para isso que serve a investigação, tá? Então vamos só fazer aqui. Vai ficar assim, ó, 6 vezes 7k mais 3y igual a 7, né? Então 3y vai ser 7 menos, vou escrever assim mesmo, 6 vezes 7k e no caso aqui o y vai ter que ser 7 sobre 3 menos 6 vezes 7k sobre 3. Aí no caso aqui não funciona, mas foi uma excelente ideia. Visualizou, né? Então, por hora o teorema ainda está ganhando, quer dizer, ele funciona ainda. Muito bem, então se D divide C, então o que isso aqui significa? Tá? Aí, pela primeira definição lá do nosso texto, vai existir um K, tal que C vai ser K vezes D. Aí se a gente olhar para essa equação aqui, né, então, dessa forma, A vezes K vezes M0 mais B vezes K vezes M0 vai ser igual a K vezes D, e K vezes D é C. Então, isso significa que x0 igual a K vezes M0 e y0 igual a K vezes N0 é solução particular, tá? Então, tem solução. Mas aí a gente não sabe, até o momento, se tem solução única ou se tem infinitas. Então, como é que eu sei que tem infinitas ou como é que eu sei se tem só uma? Então, aí eu tenho que fazer o seguinte. Se eu pego essa solução geral, troco isso aqui no lugar de x e y, e isso me der o valor c, então ela tem infinitas. Todo mundo entendeu essa última coisa que eu fiz? Vamos só recapitular o que a gente fez. Abrir essa equação aqui e o que a gente viu, tá? Se meu D não divide C, eu não consigo combinar A e B para chegar em C, então não tem solução. Se o D divide C, a gente consegue combinar o A com B e chegar em C. E ele tá, aí foi que a gente descobriu até o momento, né? Que tem solução. Mas até o momento a gente só descobriu
não descobriu se tem infinitas, né? Porque aqui ele está dizendo que tem infinitas. Aí quando é que tem infinitas, né? Quando ele tem a solução nesse formato aqui, né? No caso é infinito, porque o K pode variar. Né? A cada variação do K eu tenho uma solução diferente. Outra razão disso, né? Outra razão disso é porque quando a gente fez aqui a equação da reta e coincidiu, né? Uma reta possui infinitos pontos. Né? Então, né, aquele formato lá que está escrito lá é o formato de infinitos, né? A gente só encontrou uma. É como se fosse esse par aqui, né? O 3 e 0. Mas aí eu não sei se tem infinitos. Como é que a gente sabe que tem infinitos? Aí repito, né? A gente pega essa solução aqui geral, troca no lugar da minha equação e vê se eu chego em C. Se eu chegar, então eu tenho infinitas soluções. Aí a segunda coisa desse, aí isso terminaria a primeira parte da prova. A segunda é provar que a minha solução geral tem que ser nesse formato. Então, vamos só fazer a substituição. Se eu fizer A vezes, aí quem é meu x, né? É x0 mais b sobre d vezes k mais b y0 menos a sobre d vezes k, eu quero saber se isso dá C. Né? Então, só recapitulando, são essas daqui. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído. Alguém está perdido ou tá tudo ok? Tudo ok, que bom. É, tá, então isso aqui vai ficar. Isso aqui, isso aqui vai ficar AX0 mais AB sobre B vezes K mais BY0 menos. Aqui vai ficar também, né? AB sobre D vezes K. Aí o que a gente observa aqui, né? Que essas duas parcelas são idênticas. Então aqui eu posso cancelar essa com essa. Aí vai ficar só AX0 mais BY0, onde X0 e Y0 é uma solução particular, que nem essa daqui. Então significa que isso aqui vai dar C. Tá? Então significa que isso vai dar C. Então, de fato, eu tenho infinitos. Vieram daqui. Ó. O teorema diz que a cara da solução é essa. Então, x0 x0 e y0 é uma solução particular. Se é solução particular, quando eu substituir aqui, vai dar C. Então, eu peguei esse x aqui, troquei aqui pelo x, peguei esse y aqui, troquei pelo y. O que eu queria saber? Se isso podia dar C. Aí, fiz a conta, né? Distribuí aqui o produto, esse com esse deu esse aqui, esse com esse deu esse aqui, ó. Aí B com Y está aqui, Y0.
e B com isso aqui está aqui. Ó. Aí esses dois cancelaram, x0 e y0, solução particular, né? Só com eles dois chega em C. Isso aí eu não cheguei ainda, tá? Esse eu não cheguei. Esse a gente ainda vai chegar. Ele só diz, né? Então, A vezes x0 mais B vezes y0, como x0 e y0 é solução particular, chegou em C. Beleza, então, essa minha equação aqui, tem infinitas soluções se a solução for nesse formato. Agora, a prova, né, a segunda parte da prova tá, se eu tenho infinitas soluções, como é que eu sei que esse é o formato delas? Né? É isso que a gente vai provar agora. Então, suponho que xy é solução da equação. Se xy é a solução da equação, então pergunta quanto dá isso? Ax mais by. Quanto dá essa equação aí? Isso aí que eu escrevi tem que dar igual a quanto? C. Muito bem. É isso mesmo. Por quê? Porque tudo que for solução, essa combinação vai sempre dar C. Tá? Agora a pergunta. Quanto dá isso aqui? Dessa forma, AX mais BY menos AX0 mais BY0. Esse primeiro aqui dá, a gente já acabou de ver, né? Que dá C. Então vamos escrever isso. Isso aqui dá C. E esse segundo? Esse segundo dá o quê? C também. Por quê? Porque ele está considerando que x0 e y0 é solução particular. Então isso aqui dá C. Ok, então isso está dando 0. Aí agora é só o trabalho braçal, tá? Até chegar lá. Então isso aqui implica que AX mais BY é igual a x0 mais by0. De fato, ambas dão C. E isso também significa que se eu fizer AX menos AX0 vai ser igual a BY0 menos BY. Todo mundo visualiza esse último passo que eu fiz? Muito bem. Dos dois lados, a gente pode colocar termos em evidência. Quem, no caso? Perfeito. A e B. Então vamos fazer isso. Vai ficar assim. Isso aqui significa que aqui vai ser a x menos x0
igual a B, y menos y0. Muito bem. Aí, outra coisa, outra pergunta. Aqui no texto, ele diz que o MDC de A e B é D. Pergunta, eu posso dividir os dois lados por D? Não, eu estou perguntando se eu posso. Posso. Por quê? Porque ele é divisor comum de A e B. Então eu posso dividir ambos os lados da minha igualdade por D. Então eu vou fazer. Isso aqui significa que A sobre D vezes x menos x0 é igual a B sobre D y menos y0. Muito bem. Agora, o próximo passo é visualizar o seguinte. Pergunta, não? Desculpa. B sobre D divide A sobre D vezes x menos x0? Só uma pergunta. Esse cara aqui divide esse produto? Divide. Tem alguém que enxerga que não enxerga isso? Todo mundo enxerga isso? Na verdade, é o seguinte. Vamos só observar. A e B são números inteiros. A e B são números inteiros. D é um número inteiro. Aí, pronto, o Isaac agora respondeu. Porque y menos y0 é inteiro. Então, significa que se eu passo esse cara dividindo, então, essa divisão aqui, né, eu vou escrever, mas eu vou apagar. É A sobre D. Isso aqui é um número inteiro, porque é divisor, né? D divide A. Isso aqui também é número inteiro, porque são soluções da equação, tem que ser inteiros. Se eu dividir isso aqui por B sobre D, isso aqui vai dar x menos y menos y0, que ambos são inteiros. Então, significa que esse cara aqui tem que dividir esse produto. Todo mundo enxergou isso? Visualizou, né? Muito bem, mesma coisa se eu passasse esse A sobre D dividindo, né? X menos x0.
são ambos inteiros, significa que se eu passo esse cara dividindo aqui, eu não posso ter um racional, né? Porque aí ia entrar em contradição. Ok, então... Ok, voltando aqui. Ok, então isso aqui significa quanto dá o MDC, vou botar de vermelho, quanto dá o MDC de B sobre D e A sobre D. É 1. Antes de olhar aqui para a tela, o Danilo já estava respondendo. Então, eu acho que eu estou dando delay, né? Ele está respondendo mais rápido do que eu. Tá. E se esse cara não dividir esse, e ele divide o produto, então ele vai dividir quem? Ele vai ter que dividir x menos y. Não é isso? Então significa que B sobre D, aqui botou dois idênticos, significa que B sobre D tem que dividir x menos x0. Ok. Deixa eu só apagar aqui. E essa conclusão também é de um teorema, tá? Não vou olhar agora, mas a gente já viu um teorema que faz isso. Tá, aí agora, para a gente fechar isso aqui, né? A pergunta é, uma coisa dividindo outra, o que que isso significa? O que que significa isso aqui, uma coisa dividindo outra? Primeira definição do texto. Exato. Então significa que existe um K, tá ok, x menos x0 vai ser igual a B sobre D vezes K, né? Aí se eu organizar essa informação aqui, né, x vai ser igual a x0 mais B sobre D vezes K, que é esse cara aqui, né? Que é esse cara aqui. Aí só para concluir, para o y é análogo. E chega-se que y tem que ser igual a y0 menos a sobre d vezes k. Está aprovado. Muito bem. Obrigado, Domingo. Então, deixa eu colocar aqui teorema 6. Me garanta essa informação aqui. Todo mundo visualizou, né, a demonstração? Está todo mundo vendo. Tá? Não, aí no caso é porque tem muitos passos, tá? Resumindo aqui, eu consegui escrever esse MDC aqui, dando C, né? Considerando que D divide C, então significa que tem solução. Só substituir para ver se dava C e deu, então tem infinitas. Aí peguei uma solução geral xy, peguei uma solução particular x0, y0. Quando eu subtrair,
Comecei a desenvolver, também apliquei o Teorema 6, chegamos na solução geral, né? A cara da solução geral. Falo sim, pode perguntar. Na verdade, é porque, como esse termo aqui aparece, então, quando você vai desenvolvendo, você tem que ver onde ele tem que aparecer. Ó. Então, quando eu cheguei nessa igualdade aqui, foi que eu percebi, né? Que se eu dividir ambos os lados por D, eu tenho que saber se primeiro eu posso, e eu posso porque é o MDC. E depois de dividir, o que foi que aconteceu? Né? Já dá para visualizar o que vai aparecer. Esse cara aqui e esse. Ó, tá? Então não é questão de visualizar, assim, do nada, cai do céu, não, eu vou fazer isso. Não, não é isso. Não é isso. É o que o teorema diz e você visualiza onde você tem que fazer isso aparecer. Né? Nesse caso aqui foi tudo direto, né? Não teve nem suposições esquisitas, né? Foi fluindo, vamos dizer assim. Sei que teve que usar um teorema aqui, mas tudo bem. Porque tem casos que diz assim, suponha, aí põe um negócio muito louco, você se tirou de onde, né? No caso, sendo verdadeiro, você pode dizer isso, né? Acabou-se, né? Não sei se você entendeu. É mais ou menos por aí, para ver onde aplicar isso, exato. Você fica de olho onde quer chegar e você vai mexendo. Tem um caminho que se usa, mas ele nem sempre funciona, que é fazer a conta no sentido contrário. Fazendo a conta no sentido contrário, às vezes ele mostra passos que devem aparecer. Mas isso nem sempre funciona. Tá? Às vezes tem um teorema específico que transforma uma expressão, mas no sentido contrário não. Muito bem. É, esse teorema 26, ele tem o tamanho dele é parecido com o tamanho desse 25. É, aí eu estava pensando em fazer o seguinte, em não explicar ele hoje. Eu explicaria, dava uma ideia da definição 8, a 9, proposição 12, tá? Porque não tem uma dependência forte desse teorema. Aí amanhã eu comento sobre ele, sabe? Faço algum comentário sobre ele. Posso até exibir a demonstração. Mas aí, no caso, para não ficar uma aula muito pesada, né? Já são 10 horas, temos só 15 minutos. Esses outros aqui a gente consegue, eu consigo em 15 minutos abraçar a ideia deles. Então, só recapitulando, tá? Aqui não sei se eu vou provar ele todo, tá? Porque aí no casal de amanhã ficariam esses teoremas importantes, né? O de Euler, Fermat e, e o do chinês, tá? Mas eu vou comentar o que, que ele quer dizer e o que, que ele faz. Então, vamos aqui à definição 8, tá? Eu tenho esse sistema de equação, tá?
na verdade, eu tenho essa equação e suponha que x0 é a solução. Então, eu digo que ela é única se outra solução for congruente a x. Né? Então, deixa eu só escrever o que ele quer dizer. Né? Então, eu tenho que a x é congruo a b módulo n. Então, suponha que eu tenho x0, tal que isso aqui acontece. Então, essa solução, né, é dito única. Se para outra solução, tivermos que o x0 é congruo a x, né, módulo único. Então, isso é o que diz a definição, tá? Todo mundo visualizou a ideia dessa definição? Ou vocês acham que precisa de mais informação? Ninguém? Repito. Deixa eu dar um exemplo aqui para visualizar melhor. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que, deixa eu pegar aqui 10x, suponha que isso é congruo a 2, módulo 2, tá? Só para ficar fácil aqui a ideia. Tá, então, deixa eu ver, no caso aqui não, vou botar zero. Zero. Então, por exemplo, suponha que x igual a 1, isso aqui é a solução, né? No caso, o 10 deixa resto zero, módulo 2. Se eu pegar 10 dividido por 2, dá resto zero. Essa seria uma ideia. Mas é porque aqui, quando você tem congruência, é porque eu tenho vários b's, né? Dado um número qualquer, eu tenho vários restos possíveis para ele. Então, na verdade, é solução única entre aspas. Nunca que vai ser único. Então, por exemplo, ele está dizendo que se x igual a 2, né? No caso aqui, 10 vezes 2, né? Também vai ser congruo a 0 módulo n, que no caso aqui módulo 2, tá? Eu digo que se essa solução é única, se isso aqui acontecer, tá? 2 é congruo a 1 módulo 2. É isso aqui que acontece? Se eu dividir 2 por 2, vai dar resto 1? Vai não, né? Então, no caso, essa solução aqui não pode ser única.
uma conclusão, né? Peguei aqui dois valores, que são solução dessa equação. Se um for congruo ao outro, então essa solução é dita única. Né? Como isso aqui não acontece, então x igual a 1 não é a única solução. Deu para visualizar, né? Melhor agora o que a definição diz. Muito bem. Aí tem outra definição aqui. Eu tenho essa equação, né? AX congruo a 1 módulo M. Todo A que fizer isso, né? Que eu multiplico pelo A e dá congruo 1 módulo M, esse A é dito inverso. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, vou até mudar de cor, para ficar um de cada definição. Então, ele está dizendo assim, por exemplo, 4, quero saber quem ele é congruo a alguém, desculpe, 4 vezes alguém é congruo a 1 módulo, sei lá, 3. Então, vamos pensar aqui, 4 vezes alguém tem que ser um número a mais de um múltiplo de 3. Por exemplo, se for 4 vezes 2, aí vai dar módulo menos 1, tá? Mas eu quero um positivo, não sei se vocês estão entendendo. É mesmo, 4 vezes 1. Então, se eu fizer 4 vezes 1, isso aqui vai dar resto 1 quando eu divido por 3. O que isso significa? Que 1 é inverso do 4, módulo M. No caso, módulo 3. Não sei se vocês lembram a definição de inverso, né? Que é A vezes B dando 1. Não precisa provar não, porque é definição. Isso é definição. Definição não prova. Bom, e para fechar a aula de hoje, tá? Eu vou falar da proposição 12, que ela é muito simples, tá? A prova dela é muito curta, e eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes quando eu fizer essa prova. Então, eu tenho P, o número primo, eu tenho A, um inteiro positivo, e que eu tenho um A que ele é inverso dele mesmo. Aí ele está dizendo, para que esse A seja inverso dele mesmo, significa que meu A tem que ser congruo a 1 módulo P, ou A tem que ser congruo a menos 1 módulo P. Aí ele pode ser inverso dele mesmo. Na verdade, tudo pode trazer felicidade, tá? Depende da maneira como você trata. Ou como você é tratado. Por exemplo, às vezes, uma vez eu vi isso numa revista, que às vezes você tem um professor de biologia, onde o assunto é reprodução e a aula é um saco. E você tem um professor de física, que está explicando um negócio muito louco e a aula é irada. Então, às vezes não é o assunto, é como ele é tratado. É verdade. Mas aí, na verdade, vocês ficam felizes quando encontram a solução.
Alguém enunciou uma proposição, né? Só não sei se isso é tautologia ou se é contradição. Bom, mas vamos aqui à ideia do teorema. Na verdade, a proposição. É a proposição... Ah, não, está aqui não. Proposição 12. 12. Muito bem. Tá. Então ele está dizendo assim: A é seu próprio inverso, inverso deixa eu ver se é se somente se, se somente se. Se somente se A for côngruo a 1 ou A for côngruo a menos 1 módulo N. Então, vamos concluir aqui e ser felizes, tá? Quando é que A é seu próprio inverso? Aí vamos só relembrar aqui a equação, né? Então, quando eu trocar esse x por A, e se der côngruo a 1, ele é inverso a ele mesmo. Ah, foi um chinelo. E foi do lado de fora. Não, mas não foi não. Se fosse, eu teria dito. Muito bem. Então, só relembrando, tá? Todo número x que multiplicado por A é côngruo a 1 módulo M, significa que esse x é inverso. E aqui ele está dizendo que A é seu próprio inverso, né? Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que o teorema diz, né, quando eu faço A vezes A, se for côngruo a 1 módulo M, é porque A é inverso dele mesmo. Então, isso é a premissa do teorema, tá? Aí, o que isso significa? Que A ao quadrado, né, que é A vezes A, é côngruo a 1 módulo M. Tá. Agora, o que significa isso aqui? A ao quadrado ser côngruo a 1 módulo M. O que significa isso? Significa que o M vai dividir quem? Ah, desculpa. Tem que ser número primo, tá? Aí ele, só para diferenciar, eu podia até deixar, mas eu vou deixar P para dizer que é número primo. Então aqui, deixa eu só fazer tudo aqui. Então, a gente está considerando número primo P. Sim, voltando para cá. A ao quadrado é côngruo a 1 módulo P. O que isso significa? Que o P divide quem? Não é isso. Assim, ó. A é côngruo a B, módulo M. O que significa, né? Que o B é um resto possível. Pronto, o Isaac falou aí. Muito bem. O Lauro falou também, só faltou o quadrado, né? Então, só relembrando, né? Isso aqui significa que o M divide A menos B. Se eu não me engano, a definição 5. Tá? E, escrevendo isso aqui, significa que o P divide A2 menos 1. Tudo bem aí, até aí? Tranquilo, né?
Aí o que que significa? Essa expressão aqui eu posso escrever diferente. Muito bem, Danilo já colocou aí o significado disso. Então significa que o P divide A menos 1 vezes A mais 1. E se o P divide A menos 1 vezes A mais 1, eu também acho, eu acho que ele está assistindo a aula antes de eu dar a aula. Porque o fim é o começo, né? E o começo é o fim. Sabe o que que isso significa? Que amanhã eu não vou dar aula. O Danilo vai colocar aí no YouTube para vocês. Muito bem. Então, olha só. P é o número primo. Na verdade, eu já tenho dado, né? Danilo já tem a aula. Exato. P como é número primo, significa que ele não pode dividir ambos. Porque se ele dividisse ambos, ele teria que ser composto. Então, o que que isso significa, né? Então, isso significa que o P vai dividir o primeiro ou o P vai dividir o segundo. Aí eu vou voltar a essa escrita aqui de módulo. Se P divide esse primeiro aqui, significa que A é congruo a 1, módulo P, ou se P divide esse segundo, A vai ser congruo a menos 1, né? Módulo P. E chegamos, ó, acabou. Foi tranquilo. E com isso, eu disse a vocês que vocês iam ficar felizes. E com isso a gente fecha a aula de hoje. Porque a prova acabou. Olhe lá para a prova e olhe para ela. Veja que está tudo ligado se somente se. Não, mas eu sei que você entendeu. Porque você não entendeu no passado, foi para o futuro, falou com você mesmo, que lhe explicou, aí você entendeu. Só tem que ter cuidado para o seu eu do passado não vir fazer a prova no futuro, que aí não tem como. É verdade. Pois tá. Depois disso tudo, boa noite a todos, tá?